Olá pessoal, mais uma videoaula de biomecânica, tá? Biomecânica para graduação em educação física. Então esse é um conteúdo formulado pelo professor Francisco sobre a biomecânica da graduação da educação física. E hoje a gente vai estar falando sobre a biomecânica da marcha, técnicas e estudos do movimento da marcha. Vamos lá. Muitos problemas dos pés, especificamente, são causados por falhas biomecânicas dentro do pé ou da extremidade inferior. A fim de entender a causa desses problemas, é preciso entender o padrão da anatomia, função e biomecânica da extremidade inferior. É importante ser capaz de visualizar os eventos do ciclo da marcha normal durante o caminhar ou correr. Tá joia? A gente vai estar comentando sobre, né, a extremidade inferior, né, os membros inferiores, o seu movimento, a sua anatomia e como que ela influencia, né, nesse padrão, nessa eficiência da marcha. Então vamos lá, a anatomia, né, da marcha. Então as estruturas ósseas principais são o tálus e o calcâneo, tá? Localizado no tornozelo. Então, né, lembrando dos membros inferiores da nossa videoaula anterior, o tálus, aquele ossinho, né, abaixo da tíbia e da fíbula, e o calcâneo, aquele osso maior, né, na extremidade posterior do pé, tá legal? Os ossos importantes dos membros inferiores são o fêmur, que é o osso da coxa, e a tíbia, que é o maior osso da perna, tá? A fíbula é o osso menor da perna, né, que compõe todo esse membro inferior, que vai estar, né, compondo o movimento, mas que não é a parte principal. Na frente da tíbia e a patela, né, na parte frontal do joelho, a patela também tendo uma facilitação da flexão e extensão do joelho, que facilita o movimento. Então vamos lá. Né? Primeiro é importante nós vermos aqui a visualização do pé, né, e seus ossos, tá joia? Para a gente poder relembrar como que é essa movimentação do pé. Então seus ossos, os metatarsos, as falanges, tá legal? Aqui a base, né, do pé. Então nós precisamos entender esse movimento, que durante a caminhada essas articulações vão deslizar entre si. Tá legal? Outra questão importante é justamente o ângulo Q, que a gente chama, tá? É justamente essa diferença desse ângulo em relação à extremidade do osso ilío até a uma linha traçada pela patela, né? De uma forma perpendicular à patela, tá legal? Então aqui a gente, né, tem a formação de um ângulo Q, então quanto maior ou menor esse ângulo Q também influencia no movimento da marcha, tá legal? Então é importante que nós temos às vezes problemas posturais, né, pernas e joelhos em X, ou, né, abdutos, tá, que a gente chama de genuvaro e genuvalgo, tá? Então isso também pode influenciar um pouco na biomecânica da marcha, tá? Então vamos lá, vamos, né, entender as fases da marcha. O ciclo da marcha é dividido em fase de apoio e a fase de balanço. A fase de apoio é o período de tempo durante o qual o pé está em contato com o solo. A fase de balanço é o período de tempo em que o pé está fora do chão, né, e balança para frente. Legal? Então, inicialmente dividido em duas, e a gente vai ver subfases, né, dessas fases da marcha. Em pé, a fase de apoio compreende aproximadamente 60% do ciclo da marcha e da fase de balanço, de cerca de 40%. Quando a velocidade é aumentada, a porcentagem de tempo gasto na fase de apoio diminui. Aumenta o tempo gasto na fase de balanço e há um aumento da importância dos músculos na fase de balanço. Tá legal? Então é claro que nós temos características diferentes um pouco de acordo com a velocidade. Então quanto maior a velocidade, menos tempo se mantém em apoio. Mas normalmente uma caminhada que a gente diria normal, né, por volta de 5 km por hora, 5 a 6 km por hora, é uma caminhada que mantém esse percentual de 60% a 40%. É claro que isso também, a velocidade, vai depender da estatura, né, e comprimento dos membros inferiores de cada indivíduo. Vamos lá, falar um pouquinho mais de cada fase. Fase de apoio.
A diferença de tempo gasto na fase de apoio da corrida para a caminhada é de 60% do ciclo da marcha completo. É gasto na fase da postura ao andar e apenas 40% do tempo é gasto na fase de postura durante a corrida. Um caminhante se movendo a uma velocidade confortável de 120 passos por minuto tem um tempo de ciclo total de 1 segundo. Tá? O que é um tempo de ciclo total? Uma passada, pé direito, pé esquerdo, de 1 segundo. Um corredor se movendo a 12 km por hora tem um tempo de ciclo de 0,6 segundos. Tá? Então, justamente aquilo que eu tinha comentado, 120 passos por minuto dá por volta de 5 a 6 km por hora. Já o corredor correndo a 12 km por hora, ele já diminui por metade, um pouco mais da metade desse tempo do ciclo. Então, no entanto, a fase de apoio diminui de 0,62 segundos para 0,2 segundos. Então, justamente, durante a corrida, a fase de apoio é muito menor, e mais tempo na fase aérea. E a marcha tem essa diferença, que a marcha é uma fase onde o apoio está concentrado por mais tempo. Aqui a gente tem um gráfico que compreende bem isso. Então, aqui o ciclo do contato, onde a posição do pé está supinada. Tá? Então, durante todo esse período, até por volta aí de 60%, tá legal? Próximo a 60%, e depois a fase de propulsão, tá joia? Então é onde a gente está dividindo aí, compreendendo a quase 60% aí desse ciclo. Fase de postura, Essa é uma subfase do apoio, tá? A fase de apoio pode ainda ser subdividida em suas fases, que são 3 componentes. A primeira parte da fase é a de postura de contato. Então, essa fase começa com o contato do calcanhar no chão. Essa fase é concluída quando o restante do pé toca no chão. Dentro da fase de postura ainda tem a subfase, mid-distance, tá? Que é a metade meio distância, distância de metade. A outra perna está fora do chão e o pé, nesta fase, está a sustentar o peso do corpo sozinho. Durante essa fase, da fase de apoio da perna, acontece uma rotação externa e uma supinação do pé e da articulação subtalar. Tá? Então, a gente, como se o membro inferior e o pé inclinasse para o lado de fora. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, numa representação do pé. Tá? Ela está passando por uma mudança de ser um adaptador móvel para se tornar uma alavanca rígida para impulsionar o corpo para frente durante a parte final da fase de apoio, a propulsão. Tá legal? Então, esse apoio, depois ela tem essa rotação, onde ela absorve esse movimento, tá? Para depois levar a propulsão. Ok? Fase de postura ou subfase de propulsão. A propulsão começa depois que o calcanhar termina com o contato com o solo. Tá? Essa fase constitui os 35% finais da fase de apoio. O corpo é impulsionado para frente durante essa fase, como o peso é deslocado para o pé oposto, uma vez que faz o contato com o solo. A fase de balanço começa imediatamente após um dedão ser arrancado do solo. Tá legal? Então, justamente aquela fase de propulsão, onde o pé levantou o calcanhar e começa a ser direcionado o peso para a ponta do pé, onde gastrocnêmios e sóleo vão ajudar nessa propulsão. Tá joia? Então, essa é a fase final do apoio, os 35% da fase final, onde há armazenamento de energia para a propulsão. Essa imagem resume as fases de apoio e balanço da marcha e as inter-relações entre ambos os membros, o período de duplo apoio, durante o qual ambos os pés estão no chão. Ocorre durante 2 períodos de tempo, na fase de apoio. Apoio duplo ocorre durante o período inicial e final, de 20% da fase de apoio. Então, a gente vai ter uma imagem agora que está aparecendo aqui esse momento. Então, onde aqui a gente tem um momento onde os 2 pés estão em contato com o solo. Isso compreende 20% da marcha. Tá legal?
Depois a gente tem o período, né, médio da distância, onde a gente tem apenas uma perna, né, encostada no solo, tá? E a outra está fazendo a fase de balanço. E depois aqui a gente tem a representação da propulsão, onde está a partir que o pé está inteiro no chão, partindo para a ponta do pé, né, um movimento de força para fazer a propulsão. Tá legal? Então aqui, ó, 20% de contato dos dois pés, 30%, né, da fase de balanço, tá? E a propulsão compreendendo aí 50% do movimento, tá? Essa outra representação justamente é aquela inclinação. A partir do momento onde a gente coloca o calcanhar no solo, tem um direcionamento da força para a parte mais lateral do corpo, né, durante a fase de apoio, e na propulsão, né, deveria ser a energia ser direcionada para o dedão, né, mas para a parte interna do corpo, tá legal? Então, ó, calcanhar apoio, passando a energia para a ponta do pé na parte medial, tá? Isso seria, né, o direcionamento da força normal. Claro que muitas vezes a gente tem, né, indivíduos que têm uma pisada para dentro, que a gente fala, então essa energia ela se concentra mais na parte interna do pé, e outros que a gente tem, né, diz que tem o movimento da pisada para fora, né, supinada, que tem essa energia, esse movimento, né, da parte lateral do pé. Tá legal? Aqui nós temos aqui o ciclo da marcha, né, o resumo de uma passada. Então aqui o pé direito, né, colocado no apoio, e o pé esquerdo. Então ali a gente tem um passo, então um passo direito, aqui ele coloca uma metragem, né, aproximada, né, que varia de acordo, lógico, com a estatura, né, e comprimento dos membros inferiores, tá? Então a gente tem aqui o pé direito com o apoio do balanço, né, e depois o pé esquerdo terminando. Então assim que entra o direito, esquerdo, direito, todo esse ciclo compreende uma passada, tá? Então ele coloca também aqui, né, uma metragem aproximada aí, que seria uma passada de um indivíduo adulto, tá legal? Mas isso, claro, que depende aí do comprimento dos membros, né, inferiores, tá joia? Então, uma passada seria pé direito, pé esquerdo, pé direito, tá? Um passo é a distância entre o pé direito e o pé esquerdo, ok? Aqui temos uma representação dos grupos musculares que estão trabalhando durante o movimento da marcha. Opa! Tá? Então, nós temos aqui em vermelho a representação, né, dos grupos musculares. Então, preste bem atenção, está um pouquinho rápido, mas na hora que apoia o calcanhar, a contração do gastrocnêmio, na hora que você tem a fase de apoio, a contração do tíbio, né, do tibial anterior, na hora que você coloca o calcanhar no chão, a contração da parte anterior da coxa, do quadríceps, na hora que você faz a propulsão, a contração da parte posterior dos isquiotibiais, tá? E quando você tem a fase de apoio, de sustentação, né, o glúteo mínimo e o glúteo médio também contraindo durante esse movimento, tá? Então aí são 5 grupos musculares principais, a atuação dos 5 grupos musculares, né, trabalhando de forma, né, coordenada, de forma alternada, tá legal? Então, entre a fase de apoio, a fase de balanço e a fase de propulsão, tá legal? Então, 5 grupos musculares principais trabalhando. Aqui nós temos o quadro, para estar encerrando, o quadro que sintetiza todo o ciclo da marcha, tá? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos as regiões, né, da pelve, coxa, perna, articulação do tornozelo, articulação subtalar, articulação transversa do tarso, articulação talonavicular, músculos intrínsecos, músculos pré-tibiais e músculos extensores do tornozelo, tá? Então, ali nós vamos ter, durante o período, né, do 0 até 100%, durante todo o ciclo da marcha, características para cada região. Então, por exemplo, pelve, coxa e perna, durante o período de 0 a 15%, há uma rotação medial dessas estruturas, né, uma rotação para dentro. Depois de 15 a 60%, nós vamos ter a rotação lateral, tá, uma inclinação para fora. E depois, novamente, no final, né, de 60% a 100% do contato inicial, a gente tem a rotação medial, a rotação para dentro novamente. Tá joia? Dentro da articulação do tornozelo, nós temos o período, né, de flexão plantar,
depois seguida de uma porcentagem maior de dorsiflexão, depois novamente uma rápida flexão plantar e depois, né, praticamente os 40% final de dorsiflexão. A articulação subtalar, ali no tornozelo, temos inicialmente uma eversão, depois seguida de inversão e depois novamente eversão. Tá? A articulação transversa do tarso e a articulação talo-navicular passam por um período, né, de 15%, num período que instável, né, que a articulação fica instável. Depois, durante o período, né, de contato, ali, aumenta a estabilidade e depois, novamente, aí fica instável nos 40% finais. Os músculos intrínsecos, né, aqueles que vão estar auxiliando no movimento, eles passam o primeiro período inativo, né, onde está a primeira fase, depois aumentam a atividade, porque tem que ser contraídos para manter o equilíbrio, e depois aí os 40% finais também inativo. Os músculos pré-tibiais, tá, aqueles músculos ali na região da perna, na parte inferior do membro inferior, tá, eles se mantêm ativos durante o contato inicial, depois eles passam por um momento, né, inativo e depois nos últimos 40% se mantém ativo novamente. Os membros extensores do tornozelo, né, se mantêm inativos durante o início do contato inicial, depois eles ativam, né, de 15% a 60% do movimento, depois aí os 40% finais se mantêm inativos. Tá? Então aqui, ó, só para a gente entender, né, o primeiro momento, contato inicial, depois seguido de apoio médio, apoio terminal, o pré-balanço, tá? O balanço inicial e o balanço final. Tá? Então essas subfases aqui da fase de apoio e as subfases da fase de balanço. Tá legal? Então aqui as características em cima, né, dos grupos musculares, das suas regiões ósseas, né, da sua anatomia. Tá joia? A gente vai encerrando por aqui mais uma videoaula, tá legal? No site nós vamos ter exercícios, né, para vocês realizarem para o reforço aí do conteúdo colocado nessa videoaula. Para vocês fica um grande abraço, até a próxima aula.